vez reunidas, né, para a glória do nosso Senhor. E eu creio que Ele vai, mais uma vez, né, vai falar conosco de uma maneira poderosa. Nós estamos aqui com a única intenção de glorificarmos o nome dEle, de aprendermos mais acerca das Sagradas Escrituras. E o texto que o Senhor então me direcionou neste dia 21 está no livro de João. João fica no Novo Testamento. Então, João capítulo 1, verso 11, diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem que veio? Jesus. Então, Jesus veio para o que era seu, e os seus, quer dizer, e o seu povo não o recebeu. E o seu povo rejeitou a Jesus. E aí eu também quero ler o que está escrito no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4, eu vou ler aqui o verso 4, a partir do verso 4. Então, Gênesis 4 é o primeiro livro do Antigo Testamento. Diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, essa história aqui tratada no capítulo 4 do livro de Gênesis é uma história bem parecida, que é a história onde os dois irmãos, Caim e Abel, eles oferecem uma oferta, levam uma oferta para o Senhor. Mas a oferta de Abel, ela foi recebida por Deus. Entretanto, a oferta de Caim, nós lemos aqui, ela foi rejeitada pelo Senhor. E existe uma explicação do porquê dessa oferta, a oferta de Caim ter sido rejeitada. E o fato dela ter sido rejeitada acabou não sendo bem absorvida, né? Esse rejeitar, né? Por Caim, e Caim então acabou matando, né, cometendo o primeiro homicídio aqui na terra, e foi então Caim matando seu irmão Abel. Claro que tem toda uma explicação do porquê que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Ele foi motivado, Caim foi motivado por inveja, sim, mas o fato é que quando a oferta de Caim ela foi rejeitada por Deus, esse comportamento do Senhor de não receber aquilo que foi entregue a ele, e tem uma explicação, eu volto a enfatizar isso, Caim não absorveu aquilo com naturalidade. Por quê? Porque geralmente os homens, no sentido geral, não conseguem lidar bem com a situação, com o sentimento de rejeição. Então aqui a oferta de Caim foi rejeitada. Nós vimos aqui no livro de João que Jesus veio para os seus, veio para o seu povo, mas o povo de Deus o rejeitou. O povo de Deus não recebeu Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Então eu quero conversar nessa tarde sobre a questão da rejeição. E existia um plano perfeito da parte do Senhor, um plano de salvação. E Ele manda, então, o que Ele tinha de melhor. Ele mandou Jesus, que era o que Ele tinha de melhor, para nos salvar. Jesus é o próprio amor, Jesus é a própria justiça, Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Então, Jesus, Ele é perfeito. E essa pessoa ali, perfeita, foi rejeitada. Então, a rejeição se atingiu a Jesus, que era um perfeito, como que não vai atingir isso? Então, eu quero falar sobre rejeição em todas as áreas, sabe? Existem pessoas que são rejeitadas, e essa rejeição geralmente gera no rejeitado o sentimento de inferioridade. Eu fui rejeitada porque eu não sou tão bonita assim. Eu fui rejeitada ou rejeitado porque eu não sou tão capacitado, porque eu não sou tão inteligente, porque eu não falo tão bem, porque talvez eu não me vista tão bem, porque talvez eu não tenha tanto dinheiro. Então, a rejeição, geralmente,
ela vem associada a esse sentimento de inferioridade que é causado no rejeitado, na pessoa que é rejeitada. A rejeição, ela atinge qualquer camada da sociedade. Então, pessoas que são bem humildes, financeiramente falando, sofrem rejeição. Pessoas que têm um poder aquisitivo bom, mediano ou muito bom, pessoas ricas, milionárias, também sofrem rejeição. Então, não importa o nível onde eu estiver, em que vocês estiverem, vocês vão ser rejeitados. Alguém vai rejeitar. E se Jesus foi rejeitado, como é que nós não seremos? Será que existe alguma coisa que a Vitória possa fazer de modo que ela não seja rejeitada, que ela tenha, tipo assim, seja blindada para que a rejeição não atinja a vida dela? Não, não existe. Porque a pessoa perfeita, a única pessoa perfeita foi rejeitada e rejeitada pelos seus. Então a rejeição é uma realidade. E não tem a ver com classe social, não tem a ver com formação, não tem a ver com intelecto, não tem nada a ver com isso. Às vezes uma pessoa rejeitada, ela pensa assim, eu fui rejeitada na minha área sentimental por tal pessoa, porque talvez eu não tenha um corpo tão bonito. Então, de repente, eu estou assim, um pouco gordinha, eu estou um pouco magrinha, eu vou para uma academia e eu vou malhar, e eu vou ficar com aquele corpão, eu vou ficar bem bonita. E aí tá, a pessoa consegue atingir aquilo. E mais na frente, ela já com essa beleza toda, que ela achava que ela precisava ter aquela beleza, ela passa por outra situação também de rejeição. Às vezes a pessoa pensa assim, olha, se eu tiver um carro tal, se eu tiver uma conta bancária bem recheada, se eu tiver a formação tal, essas situações de rejeição que eu venho passando ao longo da minha vida vão ser finalmente superadas. Aí ela percebe que ela chega lá naquele patamar que ela tanto buscava e achava que aquilo que era realmente suficiente para evitar essa situação, ela chega lá e ela passa de novo pela mesma situação de rejeição. Então, a rejeição é uma realidade e nós precisamos saber como lidar com ela. Porque quando não se sabe lidar com a rejeição, o que acontece? Nós somos feridas. É gerado um buraco, assim, uma ferida na nossa alma. E quando nós estamos feridas, e feridas por aquela pessoa, por aquelas pessoas que lançaram essas palavras, que nos machucaram, que nos excluíram do grupo, né? Porque a rejeição é isso. Não quero você nesse grupo bem aqui, você não tem perfil desse grupo. Você para mim não se encaixa na minha realidade. Então você pode servir para outra pessoa, mas para mim não. Então, a rejeição causa essa, isola a pessoa, então gera essa falta de pertencimento a um grupo ou a alguma relação. Então, quando você sofre a rejeição, que vai causar essa ferida emocional, se você não tratar essa ferida, o que vai acontecer? Você vai acabar ferindo outras pessoas. Uma pessoa ferida, ela fere outra com muita facilidade. Às vezes a gente percebe pessoas que elas são muito reativas. E reativas de forma negativa. Tudo para ela, você fala assim, uma coisinha pequena, ela já entende de uma outra forma e já vem jogando tudo que está ali dentro dela para fora. Por que isso acontece? Geralmente tem uma explicação, e a explicação não é do momento, a explicação é lá atrás. Às vezes foram situações de rejeição que aquela pessoa passou lá atrás, às vezes até na infância, e que ela não conseguiu vencer, ela não conseguiu superar, e ainda hoje, na fase adulta, ela traz comportamentos, ela traz reações que, na verdade, tem muito daquilo que ela sofreu lá atrás. Até aquela ditado, né? Que a gente dá até o que a gente tem dentro. Aquilo que a gente tem A dentro. nossa reação, às vezes a gente fica até assim, né? Que a pessoa reage de uma forma que... porque desproporcional, isso, né? Mas Desproporcional. é o que aquela pessoa tem para oferecer, é o que ela vive. É o que ela vive. É bem isso. Então, a rejeição é algo que ou a gente trata, ou então a gente vai viver sendo rejeitado, vai viver tendo a alma sendo ferida, sendo machucada e não vai superar. E a rejeição,
um dos problemas dela é que ela não só causa a ferida na nossa alma, mas ela interfere, inclusive, na nossa relação com Deus. Ela impede o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, diz assim que homem e mulher, casados, né, marido e mulher, quando eles estão numa situação de briga, estão descontentes um com o outro, estão zangados um com o outro, magoados um com o outro, as orações deles são impedidas, elas não são nem ouvidas. Então, se eu estou magoada com aquela pessoa que me rejeitou, a minha intimidade com Deus, ela é prejudicada, ela sofre um reflexo. Eu já vivi isso, de ir para a igreja extremamente chateada, magoada com uma pessoa, e chegar lá, eu não conseguia adorar o Senhor, sabe? É como se houvesse um bloqueio, eu não consigo entrar na atmosfera da adoração, porque eu estou magoada com alguém, eu estou chateada. Então, a rejeição, se eu não tratar, ela impede eu ter uma comunicação de forma ampla com o Senhor. Então, é algo muito grave. Eu passei por uma situação de rejeição clara, que para mim foi traumática, porque existem rejeições que são leves, que não são tão diretas, né? Mas existem rejeições que são traumáticas. Então, qual foi essa situação? Eu fui rejeitada pelo meu pai biológico, né? Quando eu nasci, logo depois que eu nasci, ele abandonou a minha mãe, me abandonou. Então, quando eu soube, a partir do momento que eu soube que já tinha acontecido isso, que eu havia sido rejeitada por ele, essa rejeição, ela tomou conta de mim a ponto de refletir nos meus relacionamentos com namorados. Eu me sentia sempre inferior. O sentimento que vinha à minha mente era: se o meu pai, que é o meu pai, que tinha o dever de me proteger, de me acolher, de me amar, ele me abandonou, então qualquer um pode me abandonar, porque de fato eu não tenho valor. Então era essa mentira que Satanás plantava no meu ouvido e na minha mente. Então, durante muitos anos, eu tive os meus relacionamentos sendo baseados nessa mentira, de que realmente eu não tinha valor. Então, essa forma como eu me via, eu amparava essa forma de me ver naquela rejeição que eu sofri lá no meu nascimento. Então, a gente precisa despertar, porque de repente existem áreas onde nós fomos rejeitadas, e a rejeição pode acontecer dentro da própria família, junto com os nossos parentes, pode acontecer uma rejeição. A rejeição pode acontecer no ambiente de trabalho. De repente você está numa área bem aqui, aí a pessoa fala assim: não, você vai sair daqui, vai vir fulano de tal para o teu lugar agora. Você vai ser mandada para outro setor. Por quê? Porque você não tem a habilidade que fulano de tal tem. A gente quer alguém que tenha perfil tal, você não tem esse perfil. Então você vai ser mandada para outro lugar. Pode acontecer onde? Na sua faculdade, na escola. Às vezes as pessoas formam grupinhos e te excluem porque dizem: você não tem um perfil para esse grupo, então você se sente o quê? Rejeitado. Então a rejeição pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ninguém está imune de passar por uma rejeição. Agora, a gente precisa aprender a lidar com a rejeição. Tem uma história contada aqui na Bíblia de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei de Israel, Saul. Ele era neto. E era filho, portanto, do filho de Saul, de Jonatas. E aí, no dia em que mataram Saul, que era o rei de Israel, portanto, avô de Mefibosete, também mataram o pai dele, Jonatas. Então, no dia em que ele recebeu a notícia que o avô dele estava morto, de que o pai dele estava morto, e ele era uma criança bem pequenininha, o que aconteceu? A babá dele pegou ele pequeno, e aí ela pegou tentando proteger ele, para levar ele para algum outro lugar, porque ela sabia que os inimigos iam intentar contra a vida daquela criança, porque ele era herdeiro do trono. Então, matou o avô, matou o pai.
Então tem aquele herdeiro bem ali, vamos matar então ele para que ninguém mais siga, ninguém da linhagem de Saul, que era o rei, consiga ascender ao trono. Então a babá, tentando proteger aquela criança, segurou ele, e quando ela segurou ele para correr, para levar ele para um local, né, secreto, para ele não fosse então atingido, ela deixou ele cair. E quando ele cai, o impacto foi tão grande que ele ficou aleijado, as perninhas. Ele era pequeno, ela deixou cair, caiu de mau jeito, então as perninhas dele ficaram com um vício, ficaram com um problema, ele ficou deficiente, ele ficou aleijado. E ele foi enviado, ele foi morar numa região chamada Lodebar. E a pessoa que depois iria assumir no lugar desse rei que foi morto, do rei Saul, foi Esbocete. E o que aconteceu com esse Esbocete? Quando ele estava dormindo, meio-dia, o inimigo veio, pam, decapitou o pescocinho dele. Era aquele que ia assumir. Então, se Mefibosete não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, tivesse ficado com as perninhas, né, com problema, a ponto de ter sido levado para uma outra região bem distante, ele é que iria assumir. E o que ia acontecer? Ele é que iria morrer. Então, a gente tem que despertar que as situações que acontecem nas nossas vidas, quando as nossas pernas, às vezes, são quebradas, quando Deus permite as nossas pernas serem quebradas, na verdade, Ele está protegendo, às vezes, nossa cabeça ser decapitada. O que eu quero dizer com isso é que exatamente tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo, quem está no controle não somos nós. Quem está no controle é Ele, inclusive das situações de rejeição. Quem está no controle é o Senhor. Se eu for parar, como eu já fiz isso, para analisar a minha vida, às vezes eu queria ir para tal lugar, dentro da empresa mesmo, queria estar em tal lugar, aí a pessoa vê, não, você não vai para cá, você vai para ali, e eu ficava, mas eu não quero ir para ali, mas tá, vou ter que ir para lá. E mais na frente eu percebi, realmente, era para eu ter ido para aquele outro lugar. Deus tinha um plano maior. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos dele são melhores do que os nossos. Então, como é bom servir a um Deus que Ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. E por Ele saber o que vai acontecer no nosso futuro, é que Ele então permite algumas situações acontecerem. Então, quando nós passamos por uma situação de rejeição, alguém fala assim, não, você não serve para cá. Você não serve para mim. Você não tem esse perfil para mim. A gente precisa agradecer ao Senhor, porque Ele é quem está no controle. Se é Ele quem está no controle, eu tenho que dar graças a Ele. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque vai cooperar para o nosso bem de alguma forma. Ah, meu relacionamento com o fulano de tal não deu certo, eu me senti rejeitada, ele me largou por outra pessoa. E agora, como é que eu faço, né? Como é que eu vou reagir a essa situação? Primeiro, nós temos que receber a paternidade de Deus. Reconhecer que, de fato, Ele é o nosso Pai. E Ele se importa conosco. E Ele nos ama de verdade. Então, reconhecendo essa paternidade, qual é o próximo passo? É entender claramente que nada está no controle das nossas mãos. Está no controle total, pleno dele. E crendo nesse controle, o próximo passo é entender